boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Connect Esporte. Essa sexta-feira à tarde chegou aquele momento do dia, da tarde que a gente mais gosta, né? O nosso Connect Esporte no ar. Sextou com muita informação para vocês que nos acompanham no programa de hoje. Um programa recheado de assunto. Hoje vamos falar de Libertadores, Copa Sul-Americana. Vamos fazer um esquenta aí para a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Vamos falar também da Fórmula 1 com o nosso comentarista Daniel Godoy e também tem o nosso comentarista Gabriel Sanches trazendo informação do Minuto Olímpico aí, detalhando informações do tênis e na NBA no programa de hoje. Enfim, um programa recheado de notícia para todos vocês que nos acompanham e já vamos começar o nosso Connect Esporte apresentando os meus comentaristas aí. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Vamos, que hoje dei uma olhada aqui na pauta, vi que o programa hoje está recheado, cheio de assunto, tô animado. Vamos que vamos. É isso aí. Você tá animado, as coisas fluem naturalmente. Senão o Ah, programa de hoje vai ser exatamente. top. E ele também tá sempre animado, não tem como falar que ele tá triste, né? Seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. O programa de hoje está mais recheado que o biscoito. Vamos que vamos. É isso aí, gostei. Essa foi É boa. isso aí, Foi essa daí nova. foi boa. Show de bola. Como diz o Daniel, que o programa tá recheado de informações. Vamos começar o nosso Connect Esporte de hoje falando da Copa Libertadores, né? Ontem, jogando no Castelão, tivemos o Fortaleza empatando contra a equipe do River Plate pelo placar de 1-1. O Romero abriu o placar para da equipe do Fortaleza, mas de pênalti o River Plate acabou empatando a partida e no final das contas saiu igual para todo mundo. Um para o Fortaleza, um para o River Plate. Gabriel, gostaria de saber aí a sua análise sobre essa partida. Cara, gostei bastante do que vi da equipe do Fortaleza. Fortaleza começou o jogo muito bem. Como você bem disse, o gol do Romero logo no começo, logo com os 3 minutos, né? O gol foi bastante cedo. Deu aquela pressão no River. Aliás, deixo aqui meus parabéns para a torcida do Fortaleza, que fez uma festa enorme, realmente. Mais de 50 mil pessoas lotaram o Castelão. Parabéns aí à torcida do Leão, que realmente merece todos os elogios, né? Mas falando do jogo, mais uma vez, o Fortaleza começou bem, abriu o placar e acabou tomando um gol de pênalti, né? Bem verdade. O River não foi, talvez, aquele River, né, muito grande, assim, que poderia vir e jogar melhor, ter mais chances de gol, não foi assim. A equipe do Fortaleza mandou na partida e, vamos ser sinceros, teve um pênalti descarado que o juiz não deu, né, no segundo tempo. Foi um absurdo o juiz não ter dado aquele pênalti. O pênalti que o juiz não deu foi muito mais pênalti do que o pênalti que ele deu pro River no primeiro tempo. Então fica aqui minha indignação a Conmebol, que adora proteger os argentinos, né? Os argentinos são muito protegidos. Vídeo Boca Juniors na quarta-feira, o que aconteceu, aquele pênalti bizarro que deram para o Boca Juniors, e depois encontraram um presente, né, da camisa do Boca dentro da sala do juiz. Então, assim, e ontem, mais uma vez, a gente viu que brasileiro contra argentino sempre vai ser prejudicado, e o Fortaleza foi prova viva disso ontem, acabou sendo muito prejudicado, porque foi muito pênalti. Qualquer um que vê o lance vai dar pênalti, infelizmente isso aconteceu, mas mesmo assim, mesmo com o empate, o Fortaleza ainda está vivo na competição, porque com o empate do Colo-Colo ontem, a equipe do Fortaleza tem 2 jogos ainda, tem apenas 3 pontos de vantagem para o Colo-Colo, ou seja, tá na briga ainda, dá para se classificar, né? São 2 jogos fora de casa, mas são 2 jogos, um contra o Colo-Colo e outro contra o Alianza Lima, ou seja, tem condições sim de classificar e quem sabe buscar essa vaga. Não tá vivo ainda o Fortaleza, hein? É isso aí, né? Com esse empate aí, o Fortaleza pode se beneficiar dentro da competição se fizer a lição de casa e conseguir as 2 vitórias aí jogando em seu solo aí, em solo cearense. Talvez o Fortaleza possa aí garantir sua classificação para a próxima fase da Copa da Libertadores. Veremos aí como o Fortaleza vai se comportar aí nos próximos compromissos contra Colo-Colo e a Alianza Lima do Peru. Daniel, fique à vontade dentro do nosso programa para dizer o que você observou dessa partida de ontem do Fortaleza. Eu confesso que o Fortaleza fez uma partida muito boa ontem. O goleiro Armani foi bastante exigido. A equipe do Fortaleza também teve algumas chances com o Lucas Lima. Eu confesso até que eu esperava mais do River Plate, que tem um bom time. Tem o Ezequiel Barco, que jogou no Independente. Ele que ficou bastante marcado naquela final da Copa Sul-Americana de 2017 contra o Flamengo, que acabou culminando no título do Independente. Tem também o De La Cruz, que é o irmão Carlos Sanches, que joga no Santos. Tem também o Enzo Fernandes, que fez um gol ontem, bateu o pênalti muito bem.
Enfim, né? É um bom time, mas mesmo assim a equipe do Fortaleza conseguiu jogar melhor, foi superior. Teve o gol do Enzo Romero, né? Silvio Romero, aliás, né? Que foi logo no começo da partida. E é bizarro também que no final ele acabou sendo expulso. E novamente eu tenho que falar sobre a Conmebol, né? É uma vergonha. Mais uma vez o time argentino é favorecido. Mais uma vez o brasileiro é prejudicado. E assim como eu disse ontem, novamente eu digo hoje, é inadmissível uma competição do tamanho da Libertadores não ter vaga na segunda fase, tá? Nessa fase de grupos. Eu acho inadmissível. Tudo bem que vai ter nas oitavas, mas muitos Aquilo ali times não estão precisava sendo nem de VAR, né, prejudicados. Daniel? Não, não sei, só que assim, se Pô, tivesse esse um pênalti, absurdo poderia aquilo. consultar, né? Aí queria Sim, ver a desculpa para esse pênalti marcado. Exatamente. Enfim, foi um pênalti bastante mandrake. E é isso aí, né? Comembol tem que tomar vergonha na cara, como diz Emerson Sheik. Comembol, você é uma vergonha. E na próxima fase de grupos de 2023 tem que ter VAR, tá? Tem que ter VAR porque eu acho inadmissível uma competição desse tamanho não ter a tecnologia ainda. É impressionante, E né? eu quero Como você pode também. falar. Ah, calma, calma, calma É aí que não. você dá Eu essa quero ressaltar parada aí, dá a também. impressão que você terminou de falar. Não, calma aí, tudo bem. Eu tô raciocinando aqui. Eu quero pensar, eu quero dar os parabéns também à torcida do Fortaleza, que ontem fez um mosaico pedindo o fim do racismo, tá? Achei bastante show de bola, né? Que infelizmente acontece muito ainda perante a sociedade. E sobre a questão da classificação do Fortaleza, por mais que seja difícil, eu acho difícil, mas ainda não é impossível, tá? Eu acho que o Fortaleza tem condições de vencer os dois jogos, tem condições de vencer tanto a Alianza Lima, tanto o Colo-Colo, mas eu acho que o Fortaleza também conseguiu um empate bastante importante também ontem para consolidar pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. E se o Fortaleza chegar na Copa Sul-Americana, eu acho que vem forte, tá? É, É isso aí, essa é a minha exatamente. análise. Uma competição de tiro curto, Fortaleza pode ter totais condições, se não garantir sua vaga para a próxima fase da Copa Libertadores, fazer uma boa campanha, quem sabe, na Copa Sul-Americana. E é algo que eu ia falar, Daniel, e você comentou, é muito válido e muito bonito esse gesto da torcida do Fortaleza, né? Fazendo esse mosaico aí contra o racismo, né? Convenhamos, em pleno 2022, século 21, ainda existe algo como racismo enraizado na sociedade, é bem difícil e é válido aí o que a torcida do Fortaleza fez diante dessa partida. Bom, e agora vamos falar de outro time brasileiro que entrou em campo ontem também, né? O Bragantino jogando na Bia Bichedi empatou contra a equipe do Vélez Sarsfield pelo placar de 1-1. Gabriel, o que você observou dessa partida da equipe de Bragança Paulista? É, jogo difícil pro Bragantino, né? Teve muitas dificuldades. É, o Vélez logo no começo saiu na frente do placar com o gol do Lucas Prato, né? O jogo atacante que é muito conhecido aqui no Brasil. Já jogou pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo. É um centroavante muito perigoso e mostrou isso ontem ao fazer o gol aí logo no começo da partida. É bem verdade que depois disso o Bragantino não conseguiu tomar conta da partida. É, foi um jogo muito difícil, mas lá no final do jogo, com o Hurtado, conseguiu fazer aí o gol do empate, já na parte final do jogo, os 38, 39 do segundo tempo. É um empatezinho importante, porque eu acho que a partida realmente se desenhava para uma vitória do Vélez. O Vélez, inclusive, teve muitas chances no segundo tempo. Teve um lance, inclusive, que o goleiro Cleiton faz duas defesas em sequência, né? É uma cabeçada no rebote, ele vai e defende de novo. Duas defesas difíceis. Ele que tinha falhado, né, no jogo contra o Vélez lá na Argentina, né? Com aquela saída de bola dele. Culminou no gol contra do zagueiro Natan. Então realmente hoje acabou se redimindo. É um empate que deixa o Bragantino ainda assim numa situação boa. A equipe está na segunda colocação com 5 pontos. O Nacional do Uruguai é o terceiro com 4. O Vélez é o último com 2 pontos. Ou seja, só depende de si para se classificar a equipe do Bragantino. Se vencer os 2 jogos que restam, tá classificado, então tem totais condições e só depende dele e tem condições, né? A equipe do Estudiantes já abriu vantagem, já está muito bem encaminhada a classificação e agora vamos ver se o Bragantino nesse grupo se consegue a sua classificação e vai depender bastante dos próximos 2 jogos, mas mesmo assim acho que tá de bom tamanho essa primeira campanha do Bragantino, né, em Libertadores, é a primeira vez na história e tá fazendo uma boa campanha, tá jogando bem.
É bem verdade que poderia ter vencido ontem, já que o Vélez era o lanterna do grupo. Mas é aquilo, né, cara? Talvez tenha caído no grupo da morte dessa Libertadores, com times muito grandes, todos campeões de Libertadores, Estudiantes, nem se fala. O Vélez também é campeão da Libertadores, campeão mundial. O Nacional do Uruguai também, pô, um dos times mais tradicionais do futebol sul-americano. Então, acho que tá de bom tamanho essa primeira campanha da história do Bragantino. Como você mesmo disse, ótima análise, Gabriel. Você mesmo frisou, nenhum grupo da morte que tem 3 campeões de Libertadores, né? Nunca é fácil aí. Com certeza. E saldo positivo para a equipe de Bragança Paulista, que até o momento tem feito uma grande competição dentro da Libertadores aí. Daniel, o que você observou dessa partida, esse empate do Bragantino jogando contra a equipe eu do não Vélez tenho prato aqui porque tive que pegar, mas eu consegui achar no meu prato aqui uma vasilha de marmita, né? Então, tá aqui, ó. Mas enfim, né? Olha, gente. Mas enfim, né? Eu confesso que eu esperava menos da equipe do Vélez, acabaram me surpreendendo bastante, porque é uma equipe que era a lanterna do grupo com apenas 2 pontos conquistados. E ontem fez um jogo parelho contra o Bragantino, fez um gol com o Lucas Prato, né? Mas eu acho que o Bragantino poderia até ter conseguido um resultado melhor. Eu acho que o Bragantino tinha condições de vencer a equipe do Vélez, mas eu acho que o Bragantino não está em uma situação muito difícil, não, né? É o segundo colocado no grupo C, com 5 pontos em 4 jogos, e depende apenas dele para conseguir a classificação. O próximo jogo do Bragantino vai ser no dia 17 de maio, no estádio Nalbi Achedi, contra o Estudiantes de La Plata, que é o líder do grupo com 10 pontos. Eu acho que é só o Bragantino fazer com arroz, tá? Se o Bragantino não se acomodar, se jogar o que sabe, vai conseguir a classificação sem muita dificuldade. Independente do adversário, a equipe de Bragança Paulista tem tudo para garantir a sua classificação, principalmente jogando em seu território, dentro do seu estádio Nalbi Achedi. Vamos ver aí o que o Bragantino vai fazer aí nas próximas partidas da Copa Libertadores da América. Falamos aí da Copa Libertadores e antes de passarmos para a Sul-Americana, tem um recado aqui dentro do nosso Connect Sport, né? Quem ajuda a fazer as nossas transmissões, que é a Rede Banda Larga. A Rede Banda Larga, que tem vários benefícios, tanto na programação da TV quanto na programação da internet, vai dar uma dica para vocês nesse momento do nosso programa. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Isso aí, veio para a Rede Banda Larga, né? Você quer sempre ficar conectado a uma internet de qualidade por um preço acessível? Vem para a Rede Banda Larga. A Rede Banda Larga contém planos aí de internet que favorecem também o seu bolso aí. Portanto, não perca essa oportunidade. Se você quer uma internet de qualidade, de velocidade rápida por um preço bem acessível, vem para a Rede Banda Larga. Na Rede Banda Larga, além de uma internet de qualidade, tem a programação da TV Fibra, que contém aí 90 canais aí no plano da Rede Banda Larga, entre eles o canal 6, que transmite toda a programação da Connect Brasil TV SP, inclusive o nosso Connect Sport, que está passando nesse momento também no canal 6 da TV Fibra. Então fique o nosso abraço, fica o meu abraço aí, o abraço de toda a equipe do Connect Sport, para todos os assinantes da Rede Banda Larga que tem acompanhado o nosso programa. E fica a dica, quer uma internet de qualidade? Vem para a Rede Banda Larga. Vou mandar a Rede Banda Larga aí pro Daniel Godoy. E temos recados aí no nosso Connect Sport nesse momento. Temos não, produção? É isso aí, vamos seguir aí o nosso Connect Sport, mandando, antes de mandar a Rede Banda Larga pro Daniel. E vamos falar aí nesse momento da Copa Sul-Americana, né? Tivemos 3 brasileiros entrando em campo ontem pela competição e vamos começar falando do Santos. O Santos que conseguiu uma vitória muito importante diante da equipe da Universidade Católica pelo placar de 1-0. Gabriel, o que você observou aí dessa importantíssima vitória do Santos jogando contra a Universidade Católica?
Cara, o Santos me surpreendeu, eu não esperava que fosse ganhar a partida, até pelo como o jogo se desenhava, foi um jogo muito difícil. O Santos teve pouca posse de bola, teve poucas chances de gol. A equipe da Universidade Católica ficou com a bola praticamente o jogo inteiro, atacando o tempo todo. Muito também pelo fator de jogar, né, em casa, jogar também na altitude. O jogo foi em Quito, isso também dificulta um pouco a vida de qualquer brasileiro que vai jogar lá. E o Santos, no finalzinho, com o Ryan, né, acho que é o Ryan, será o nome do jogador? Rian, não sei. Ryan fez um belíssimo gol de perna direita, jogando no cantinho do goleiro, finalizou com muito estilo. E o Santos, que, cara, é aquilo, né? Usando o pessoal da sua base, a garotada sempre colhe muitos bons frutos disso, né? Sempre sabe usar assim, bem sua base. E vide aí o Rodrigo, o que ele fez essa semana contra a equipe do Manchester City, né, jogando pelo Real Madrid, o Neymar, então nem se fala, outros grandes jogadores aí, Robinho e tal, não sei o que, dos últimos anos, né, então a equipe do Santos realmente sabe usar bem a base e tá meio que se escorando nela, né, porque é o que ajuda o Santos nessa situação complicada que o Santos vive, e ontem mais uma vez mostrou isso. Tem outros jogadores também como, né, o Marcos Leonardo também, que está jogando muito bem, tem feito os bons jogos, então realmente é muito bacana ver o Santos usando a sua base e conseguindo bons resultados com isso, uma vitória importante. Agora o Santos só depende de si mesmo para se classificar, né? Tem 2 jogos em casa nas últimas 2 rodadas contra o La Calera e o Banfield. Se vencer os 2 jogos, está classificado, tem tudo para. Agora chegar lá na Vila Belmiro nos últimos 2 jogos, vencer os 2 jogos em casa e se classificar para a próxima fase. Tá de parabéns ao time do Santos pela grande partida que fez ontem, dentro das suas limitações, dentro, né, de tudo que envolve a questão da altitude. Time, talvez um time misto, né, não era o time talvez principal, conseguiu uma grande vitória e deu um passo importante, uma classificação. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Antes da análise do Daniel, fica uma observação aí minha. É muito legal ver o Santos aí, um Santos que é claro que não tem um aporte financeiro de outros clubes como Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro para fazer grandes contratações nesse momento dentro do mercado, mas arruma um jeito ali de agregar dentro do trabalho do argentino Fabian Bustos, né, trazendo alguns jogadores aí gringos que têm agregado muito dentro desse esquema tático, né, como o Brian Angulo, eu esqueci, me fugiu o nome do outro atleta, mas enfim, entre outros atletas também da base do Santos, é muito legal a gente ver o Rian, o Marcos Leonardo aí sendo um diferencial aí da equipe do Santos, e o Santos aí conquistando mais uma vitória importante dentro da Copa Sul-Americana. Antes da análise do Daniel, temos um recado aqui do Miguel Sanches. Boa tarde, equipe Connect, e chegou a melhor hora do dia. Estar com vocês é um privilégio. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos acompanham. Muito obrigado, Miguel, aí pelo seu comentário. O privilégio é todo nosso de ter você aí com a nossa equipe aí acompanhando sempre o nosso programa. E manda um abraço também a toda a família Sanches aí que tá sempre aí na audiência aí do nosso Connect Sport, e desejo também um feliz Dia das Mães a todas as mamães que acompanham o nosso Connect Sport e a todas as mamães do Brasil. Muito obrigado, Miguel, pelo grande comentário aí. O privilégio é todo nosso de ter a sua audiência no nosso Connect Sport. Bom, Daniel, fique à vontade aí nesse momento para fazer a sua análise aí dessa grande partida, essa grande vitória do Santos em cima da Universidade Católica do Equador. Bom, a equipe do Santos conseguiu uma vitória muito importante ontem em cima da Universidade de Quito. Jogar na altitude nunca é fácil. Quero destacar também os jogadores do Santos, né? O Ryan Felipe, garoto da base, fez um gol. Isso mostra que o Santos acaba se dando melhor com os jogadores da base do que jogadores contratados que vêm de outros times. É impressionante o quanto o Santos consegue formar jogadores, né? Tem o Neymar, tem o Robinho, lá atrás também tinha Coutinho, Pelé, enfim, né? Historicamente o Santos tem uma base muito boa e o Santos conseguiu uma classificação importante. Uma derrota, o time iria acabar se complicando demais, e está vivo, né? Isso agora há apenas um ponto de desvantagem em relação à União La Calera, que está em primeiro com 8, e ainda vai ter o confronto direto nos próximos jogos, né? Então, se o Santos buscar essa base, entendeu? Tentar fazer uma mescla com juventude, com experiência, o Santos pode conseguir bons frutos. E aos poucos a equipe vai se encaixando.
É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. O jogador que eu esqueci de falar é o Johan Júlio, né? Equatoriano, né? Que veio do Independente Del Valle aí, reforço do Santos para essa temporada aí. E tá aí o Santos fazendo uma mescla de jogadores experientes com esses jogadores jovens aí e conquistando aí uma grande vitória dentro da Copa Sul-Americana. E agora vamos falar de outro time brasileiro que jogou, que entrou em campo ontem, que foi o Internacional, né? O Guaiarena e Internacional duelaram ontem e empataram por 1-1. O Guaiarena saiu na frente, mas o Internacional conseguiu o empate aí e traz o empate aí, um pontinho para Porto Alegre aí dentro da Copa Sul-Americana. Gabriel, o que você analisou aí sobre esse empate do Internacional contra a equipe do Guaiarena? Minhas previsões ontem estavam todas erradas, né? Eu cheguei a falar que o Santos não conseguiria ganhar a partida, teria muita dificuldade, conseguiu ganhar, e eu falei que o Inter e o São Paulo iriam ganhar e nenhum dos dois ganharam. Então realmente tô mal aí de aposta, tá difícil a situação pro meu lado. Mas o Inter decepcionou ontem mais uma vez, jogou muito mal, inclusive jogou quase o segundo tempo inteiro com o jogador a mais, né? O jogador do Guarena, Vitor, que seria um lance de perigo, né? Um último homem, acabou sendo expulso logo com 8 minutos do segundo tempo e o Inter não soube aproveitar, né? O time do Guarena, que realmente é um time muito limitado, a equipe é apenas a 9ª colocada no campeonato paraguaio, lembrando que o campeonato paraguaio tem 12 times, então assim, é um absurdo a equipe do Inter não conseguir ganhar da equipe do Guarena. Inclusive eu acho que dos 2 jogos, né, que a equipe teve contra o Guarena, não conseguiu vencer nenhum, nem jogando em casa. O Inter teve dificuldade, saiu atrás do placar logo no começo do jogo com o Otazio, né, que fez o gol de pênalti para a equipe do Guarena. Depois disso teve muita dificuldade e conseguiu empatar no segundo tempo com o Wanderson, né, aos 7 do segundo tempo. Depois disso o Inter não conseguiu virar a partida. Mesmo assim, ainda está numa situação que dá para classificar, ainda assim só depende de si mesmo, né, porque tem 2 jogos aí contra o Independente Medellín e o 9 de outubro, dá pra se classificar, mas mesmo assim, a temporada que o Inter faz é desesperadora, acho que a torcida não deve estar empolgada, eu não estaria empolgado se eu fosse torcedor do Inter nesse momento, porque a situação está muito complicada, a equipe tem realmente talvez bons jogadores ali, como Tyson, Edenilson, caras experientes e bons jogadores, mas falta alguma coisa para esse time do Inter. Impressionante o que aconteceu, né? O Inter parece que desmontou, né? Se a gente for ver em 2020, a equipe fez um excelente campeonato brasileiro, quase foi campeão, jogando muito bem, e parece que aquele time realmente desmontou em 2 anos, não existe mais, e é uma pena, né? E agora a equipe do Inter está tendo que correr atrás, já está eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado de maneira vexatória contra a equipe do Globo. No Campeonato Gaúcho foi eliminado pelo Grêmio, que está na 2ª divisão, perdendo em casa por 3-0. Começa o Brasileiro ganhando uma partida ali, outra ali, mas já empatou a última partida contra o Avaí em casa, agora empata de novo contra o Guarena. Teve a chegada do Mano, é verdade, mas nada é muito empolgante, e se eu fosse torcedor do Inter nesse momento, com certeza eu estaria bastante preocupado. É isso aí, o Internacional numa situação delicada dentro dessa temporada 2022, né? O Cacique Medina não conseguiu engrenar um grande trabalho no início da temporada. O Mano Menezes assumiu a equipe colorada, mas até o momento aí conseguiu umas vitórias ali no comando internacional, mas ainda não mudou essa equipe da maneira que precisa ser mudada, né? O Inter ainda não tem um padrão tático definido, o Mano Menezes ainda oscilando nesse início de trabalho, né? E o Internacional aí, como frisou o nosso comentarista Gabriel Sanches, não fez um bom campeonato gaúcho, não faz uma boa campanha dentro do campeonato brasileiro e fica no empate aí contra a equipe do Guaiarena, que é uma equipe limitada tecnicamente. Bom, agora eu queria saber a sua análise, Daniel, nesse momento. Como que você analisa essa fase do Internacional e como é a sua visão aí sobre esse empate do Internacional por 1-1 contra a equipe do Guaiarenha? Bom, gente, eu peguei aqui uma camisa preta. Essa camisa aqui representa luto, tá? É luto pelo futebol do Internacional. Porque é o seguinte, o time vem jogando muito mal, empatou com o Guaiarenha novamente pelo placar de 1-1. Já tinha empatado contra o mesmo time no Beira-Rio pelo mesmo placar. E é o seguinte, né? O time não consegue jogar bem. Tudo bem que a equipe está até em uma situação reversível no campeonato. Está atrás do Guarani, que é o primeiro colocado, apenas com um gol a menos. Só que assim, se você vê o desempenho da equipe nos últimos jogos, a equipe vem jogando muito mal, enfim, né? Aquele time de 2020 com o Abel Braga não existe mais, a equipe não consegue mais vencer os jogos, não consegue mais render. Teve a chegada do Mano Menezes, só que ainda também não foi empolgante. Então é o seguinte, né? O Mano Menezes vai ter muito trabalho para fazer com que essa equipe jogue.
porque a situação está bastante complicada. E não adianta também fazer que nem o Atlético Paranaense não, tá? Demitir o técnico com 20 dias. Já que contratou o Mano Menezes, deixa ele. Mas assim, a situação vai ser complicada, tá? Rapaz, se o Inter continuar jogando desse jeito, eu não me surpreenderia nem, sei lá, de terminasse o Campeonato Brasileiro em 14º, 15º, pegasse para não cair, porque o time do Inter vem jogando muito mal, mas muito mal. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Realmente a fase do Internacional tá muito feia. E vamos ver aí como a equipe colorada se comporta aí nas próximas partidas. E agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo que jogando no Morumbi empatou contra a equipe do Everton do Chile pelo placar de 0-0. O jogo foi lá no Chile. Oi, foi lá no Chile, peço perdão. Foi no Chile o jogo. Às vezes acontece isso no ao vivo aí do apresentador errar, por isso que é bom a gente sempre ter uma equipe aí antenada aí pra corrigir o comentário aí do apresentador, peço perdão. O São Paulo jogando no Chile empatou por 0-0 contra a equipe do Everton. Gabriel, o que você, na sua visão aí, nos detalha aí sobre esse empate do São Paulo? O São Paulo acho que tem uma gordurinha para queimar. Ontem realmente não foi muito bem na partida, bem verdade. A equipe do Everton jogando em casa, o estádio estava bem cheio e contou aí com a empolgação da torcida. Inclusive jogou melhor que o São Paulo, teve mais chances que o São Paulo durante a partida, buscou mais o gol. E o São Paulo aproveitou esse jogo para dar um descanso aos seus titulares. Desculpa. Conseguiu então aí dar um descanso para os titulares, até que conseguiu ter uma chegada aqui e ali, mas é bem verdade que a equipe do Everton teve mais chance de gol, teve mais posse de bola, e era talvez a última esperança da equipe do Everton de buscar, quem sabe, uma classificação. Mas o São Paulo, mesmo com esse empate, está numa situação muito boa para se classificar. A equipe, né, está indo na primeira colocação com 10 pontos, o segundo tem apenas 5 pontos e tem 2 partidas em casa contra o Jorge Wilstermann e o Ayacucho para se classificar. Basta apenas ganhar um jogo no Morumbi, e de 2 jogos com certeza até deve ganhar os 2. A equipe do São Paulo, na minha opinião, foi o brasileiro que mais deu sorte nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Pegou um grupo muito acessível, pegou times que não estão numa fase boa, e conseguiu aproveitar disso e se classificar bem. E com certeza hoje é o brasileiro mais preparado para, quem sabe, brigar pelo título da Copa Sul-Americana. E vamos ver se vai manter o mesmo ritmo no Brasileirão, e foi importante isso para o Rogério Ceni, porque ele comentou, né, que a Sul-Americana não seria uma prioridade para o São Paulo. Realmente não é nesse momento, mas mesmo assim com o seu time reserva vai conseguir essa classificação em primeiro colocado com tranquilidade e vai poder guardar os titulares para o segundo semestre e poderem disputar o mata-mata da Sul-Americana. E é engraçado não, né? É importante esse rodízio aí do Rogério Ceni frente à equipe do São Paulo, né, que mostra aí que os jogadores aí que não são titulares aí, essa mescla de jogadores reservas, tem dado conta aí dentro da Copa Sul-Americana e tem feito boas partidas. O São Paulo, acredito que ao lado do Ceará e do Atlético Goianiense, os 3 brasileiros que neste momento têm feito uma grande campanha dentro da competição sul-americana, e é válido aí pro Rogério Ceni ter mais opções aí dentro desse elenco do São Paulo, não só para dentro da Copa Sul-Americana, mas também dentro do Campeonato Brasileiro aí, que geralmente é um campeonato que, por questão de logística, acaba precisando fazer a rodagem do elenco inteiro, usando vários jogadores, e é válido aí essa rodagem do Rogério Ceni aí, implementando aí novas peças nessa equipe do São Paulo. Bom, Daniel, o que você nos detalha nesse momento aí sobre esse empate do São Paulo jogando contra a equipe do Everton no Chile? Novamente eu falo, né? O time do São Paulo é um time que acaba oscilando demais, que é uma grande incógnita. Faz um jogo ruim, faz um jogo bom, que nem final de semana anterior. Fez um bom jogo contra o Santos, venceu por 2-1, mas ontem, por mais que seja um time em reserva, o time do São Paulo jogou mal. O goleiro Jandrei fez até algumas defesas, mas apesar disso tudo, ainda está bastante tranquilo na classificação, né? Porque o São Paulo está em primeiro lugar com 10 pontos e o Everton do Chile, que é o segundo, está logo atrás com apenas 5 pontos. Ou seja, só uma tragédia tira essa classificação da equipe do São Paulo. Teria que acontecer assim, o São Paulo perder todos os jogos e o Everton deveria ganhar todos. O que isso eu acho bastante provável acontecer. E agora, avançando de fase, eu acredito que se o São Paulo conseguir encaixar o time, tem um bom elenco até, tem o Calheri, tem o Luciano, tem o Rafinha, tem o Arboleda, enfim, é um time que pode acabar, quem sabe, até disputando o título.
dependendo das circunstâncias, né? É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel. Bom, a gente falou aqui dentro do nosso Connect Sport dos brasileiros que entraram em campo pela Libertadores e agora falamos dos times brasileiros que entraram em campo aí pela Sul-Americana. Vamos falar de notícias aí dos clubes brasileiros nesse momento dentro do nosso Connect Sport, né? Vamos começar falando do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que anuncia o seu terceiro técnico para essa temporada de 2022, né? Começou com Alberto Valentim, aí anunciou o Fábio Nossa, Carille, e 21 olha que dias de estamos em maio, trabalho. tá? Ele acabou sendo demitido e agora o Felipão é anunciado como novo técnico da equipe paranaense aí para o decorrer da temporada 2022. Aí tá aí o Felipão sendo anunciado na imagem pela equipe do Atlético Paranaense. E Gabriel, o que você acha aí dessa contratação do Felipão, agora novo técnico da equipe do Atlético Paranaense? É verdade que a verdade é que o Filipão está muito ultrapassado. Acho que foi um declínio total da equipe do Atlético Paranaense em trazer o Filipão. Com todo respeito ao Filipão, respeito demais a história dele. Um cara que foi campeão do mundo pelo Brasil, chegou à final de Copa com Portugal, chegou até uma semifinal de Copa do Mundo com Portugal. Fora os títulos que ganhou, né, com o Palmeiras, na década de 90, com o Grêmio. É um cara muito importante, mas realmente não tem mais, não cabe mais. Estamos em 2022, galera. Daqui a pouco vai ter gente contratando o Vanderlei Luxemburgo também. Eu respeito demais esses treinadores, mas não tem mais como, não tem mais cabimento. Mesmo assim, é uma aposta. É verdade que o último trabalho do Filipão foi aí o Brasileirão 2018, quando foi campeão pelo Palmeiras, e foi campeão até bem, né? É bem verdade isso, temos aqui que reconhecer isso. Mas o Filipão, depois da Copa do Mundo 2014, por motivos óbvios, né? Realmente ninguém gosta de perder uma Copa do Mundo em casa perdendo por 7-1. Ele caiu em declínio, acho que não deve ter sentido bastante isso. Não teve, talvez, um grande trabalho depois disso. Vamos ver, ó, mês que vem faz 8 anos que isso aconteceu, né? Então, realmente, faz muito tempo que isso aconteceu. Treinou o Grêmio, chegou para a China, tudo mais. Voltou para o Palmeiras, onde ele teve muito sucesso em 2018, mas isso foi há 4 anos atrás. Resta saber se agora vai dar certo. É uma aposta, mas do jeito que essa diretoria do Atlético Paranaense na minha opinião, totalmente despreparada. É capaz de daqui a um mês ele ter 4 derrotas seguidas aí e ser demitido de novo, porque é inadmissível o que fizeram com o Fábio Carille, é um absurdo isso. Eu desejo tudo de ruim para a diretoria da Atlético Paranaense, não, tô brincando. Tomara que dê tudo certo aí pro Filipão. E vamos ver se a diretoria do Atlético consegue acertar, né, numa vez, né, porque realmente a equipe, a diretoria tá difícil de acertar isso, tá difícil, inclusive é um desrespeito, né, com o treinador, com o que fizeram com o Fábio Carille, é um absurdo. O rapaz não tinha nem 20 dias no comando, tinha apenas 6 ou 5 jogos, tinha ganhado do Flamengo, tinha ganhado na Libertadores, e quando perde um jogo por 5-0 na altitude, tomando 2 gols no final de cabeça, se tivesse sido 3-0, será que ele teria sido eliminado? Então, assim, o pessoal aqui no Brasil é muito imediatista, quer sempre o resultado logo de primeira, e não é assim que as coisas funcionam. Vídeo lá na Europa, o Klopp, quanto tempo ele não ficou no Liverpool até ele ganhar alguma coisa, né? Ele tá lá, se não me engano, não, acho que até mais, ele chegou lá em 2015. Ele foi ganhar um título da Champions League em 2019, né? Ele tinha chegado na final de 2018, perdeu pro Real Madrid. Então, assim, demorou bastante até ele ser campeão. Então as pessoas aqui querem que o cara faça milagre, né? E aqui, desculpa, o time do Atlético Paranaense hoje não é o mesmo Atlético Paranaense, perdeu alguns jogadores importantes. As contratações que vieram não estão fazendo efeito, como é o caso do Marlos e o caso do Pablo. Então, assim, nenhum treinador vai fazer milagre, gente. Então, lógico que pode sim ter um erro ou outro, mas nenhum vai fazer milagre. E vamos ver se o Filipão dessa vez vai fazer aí com o Atlético Paranaense, né? Pelo menos currículo ele tem. É isso aí, né? Bom, antes da análise do Daniel, vou querer dar minha opinião. Eu acredito que assim já foi um erro a própria demissão do técnico Fábio Carille, né? Dentro do futebol brasileiro, a cultura dos dirigentes brasileiros é o imediatismo, né? Que o técnico já chegar e já tem que dar resultado, mas a gente tem que analisar a visão técnica do técnico que está exercendo ali a sua profissão, tem que saber os jogadores que tem à sua disposição, tem que implementar um esquema de jogo, um esquema tático, tem que ter tempo para desempenhar o seu trabalho. O Fábio Carille ali, ele não teve esses fatores, né, para desempenhar um bom trabalho frente à equipe do Atlético Paranaense, conquistou algumas vitórias, e eu acredito que o maior erro da direção, principalmente do Petralha, foi demitir o Fábio Carille nesse momento, mas já que contratou o técnico Felipão, como nosso próprio comentarista Gabriel frisou, é uma aposta, é um técnico que não teve um trabalho assim consolidado depois da Copa do Mundo de 2014,
chega agora como uma aposta, mas já que está assumindo a equipe do Atlético Paranaense, a gente deseja sorte pro Felipão e que ele tenha tempo aí para desempenhar o seu trabalho frente à equipe do Atlético Paranaense. Bom, Daniel, o que você tem a nos dizer aí, a sua opinião sobre essa contratação do Felipão? Olha, a análise é a seguinte: nós temos que saber da história do Felipão no futebol mundial com o Felipão atual. Vamos lá. O Felipão, ele conquistou Libertadores pelo Grêmio em 95, pelo Palmeiras em 99, foi campeão mundial em 2002, depois chegou na final da Euro com a seleção portuguesa, também foi campeão da Champions League Asiática pelo Guangzhou Evergrande, mas enfim, hoje o Felipão é um técnico ultrapassado, ele não rende mais. Eu ia falar aqui do 7-1, mas enfim, ele também fez outros trabalhos ruins, né? Em 2014, após o 7-1, ele voltou para o Grêmio, não rendeu. Depois foi para o Guangzhou, ali sim, ele foi bem. Voltou para o Brasil, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras no ano de 2018. Mas mesmo assim, o futebol que o Palmeiras apresentava não convencia o torcedor. E com isso, a equipe do Palmeiras na temporada seguinte começou a jogar mal demais e depois ele foi demitido após uma derrota para o Flamengo do Jorge Jesus pelo placar de 3-0. Aí depois de um tempo também ele foi para o Cruzeiro na Série B, também não rendeu. Ano passado chegou aí para o Grêmio também, tentar fazer com que a equipe escapasse do rebaixamento, também não rendeu. Ou seja, a maioria dos trabalhos acaba não rendendo, né? Então eu acho que o Felipão vai ser mais uma bola fora do Atlético Paranaense e será o quarto técnico a ser demitido na temporada. E vou terminar minha análise com uma rima, tá? Ema, 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 cada um com seus problemas. É isso aí. Era isso que você tava anotando aí nesse papel, né? Enquanto Não, tava não, pô, tava não. Bom, falando aí, antes de uma correção, né? O Felipão, ele teve um bom trabalho frente à equipe do Guangzhou Evergrande. Quando eu quis dizer na minha análise que ele não fez um bom trabalho, foi nos clubes brasileiros que ele assumiu pós-Copa do Mundo, né? Que depois no Guangzhou ele conquistou vários títulos aí, mas corrigindo aí a minha análise, ele não fez um trabalho consistente nos clubes brasileiros que ele passou aí pós-Copa do Mundo. Aí fica a correção aí na questão do meu comentário. Agora que a gente fala do Felipão aí, que vai assumir aqui do Atlético Paranaense, vamos falar de um fato muito legal aqui dentro do nosso Connect Sport. Ontem, jogando em Seattle, né, com mais de 68 mil pessoas, a equipe do Seattle Sounders venceu a equipe do Pumas do México pelo placar de 3-0 e se sagrou-se campeão da Conca Champions. Fato histórico porque é a primeira equipe norte-americana campeã da competição e também vai ser a primeira equipe norte-americana a disputar o Mundial de Clubes. Aí fica aí esse fato histórico aí dentro do nosso programa. E aí gostaria de saber as observações aí do nosso comentarista dessa grande vitória aí do Seattle Sounders por 3-0 diante da equipe do Pumas do México. Uma hora isso acontecer, né, Gabriel? Uma hora isso acontecer. O futebol nos Estados Unidos cresce cada vez mais, principalmente financeiramente, né? Muitos jogadores indo para lá. O México tá ficando um pouquinho para trás, mas é bem verdade que até ano passado tinha, né? Só time mexicano disputando o Mundial de Clubes. Eu acho que isso pode ser até a chave da virada, esse título aí da equipe do Seattle Sounders, que conta com dois jogadores latinos, né, que são muito importantes para a equipe, que foram decisivos demais ontem, que é o caso do Rui Dias, que eu não gosto dele, que se você lembrar naquela Copa América de lá de 2016, lembra? Que fez aquele gol de mão, foi meio esquisito. Também, né? Ele eliminou o Brasil daquela Copa América, realmente não foi bacana isso, mas óbvio, faz parte do futebol, e ontem ele foi muito importante. Então, exatamente, é isso que eu ia falar, né? O Lodeiro, que marcou gol ontem também, um cara que jogou no Botafogo, jogou no Corinthians também, é bastante conhecido aqui no Brasil. É bem verdade que quando ele passou aqui pelo Brasil, o pessoal não gostava muito dele, né? O torcedor do Corinthians e do Botafogo não tem saudade do Lodeiro. Acho que hoje caberia nos dois times, depois de tanto tempo que se passou, né? É um cara que realmente tem jogado demais. Tem um brasileiro, João Paulo, também, que era ex-jogador do Botafogo, né, jogou no Santa Cruz também, e é titular dessa equipe. É uma equipe muito boa, é um dos times mais tradicionais na MLS, né, se podemos dizer assim, já que a MLS é uma competição nova, mas é um time que tá disputando desde o começo, né, não é dessa leva de times novos. É um time que tem um trabalho bem consolidado e consegue um título muito importante, que eu acho que pode revolucionar
o futebol nos Estados Unidos. Acho que agora as equipes vão querer disputar mais, vai dar uma visibilidade enorme disputar um Mundial de Clubes. Já pensou a semifinal aí do Seattle Sounders, ou contra um time brasileiro, né, que pode ir da Libertadores, ou propriamente contra um time, ou Real Madrid ou Liverpool, né, isso aparecer para o mundo inteiro. Então acho que com isso os Estados Unidos podem cada vez mais avançar aí no desenvolvimento do seu futebol, né, já que não é o esporte preferido por lá, não está nem entre os top 7, 8 talvez, mas é muito bacana ver um time americano conquistando esse campeonato. É um ganho para a Major League Soccer também e a ascensão aí do futebol norte-americano aí em território mundial, né? Essa conquista aí do Seattle Sounders. Daniel, você quer falar algum destaque aí sobre essa partida? Com certeza. Já era de se esperar, né? Futebol americano vem crescendo cada vez mais. No ano de 2014, o Orlando City contratou Kaká. No futebol feminino também tem a Marta. Aí, no Los Angeles Galaxy foi contratado o Gerrard. Aí no New York City, também, né? O Lampard também. O Pino, o Beckman. O Rooney também foi pro time aí, se eu não me engano. Sim, o próprio Ibrahimovic foi pro Los Angeles Galaxy. O Thales Magno também tá no Sim, muitos. Giovanni dos Santos, enfim, muitos, né? Sim. E outra, né? Quero destacar o Nicolas Lodeiro, assim, é impressionante. Do Corinthians ele não fazia nada. Ele jogou no Botafogo, jogou no Corinthians, mas depois começou a jogar muita bola. Que jogador. Eu quero também destacar o Rui Dias, né? Belo centroavante, fez 2 gols ontem, né? Enfim, né? Se o jogo foi de noite ou de dia. E um destaque aí também é o Higuaín, né? Bom, porque assim, calma aí, porque é o seguinte, né, pô? Se o jogo for de noite, por que ao invés de chamar Rui Dias, não chamar Rui Noites? Pelo amor de Deus. Enfim, né? Olha, e essa equipe gostava do Mundial, hein? E aí a ascensão é muito legal a gente ver esse título do Seattle Sounders também. E detalhando também o Higuaín, né, que atualmente atua pelo Inter Miami também e que é um dos destaques também dessa Major League Soccer. Bom, a gente falou aí sobre o título do Seattle Sounders. Vamos voltar agora para o futebol nacional, né? O nosso repórter Johnny Pereira vai trazer uma reportagem aí dentro do nosso Connect Sport, trazendo aí os jogos desse final de semana aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Fala, Gabriel! Fala, amigos da Connect Sport! Falo com informações do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana vamos ter a 5ª rodada do campeonato e com jogos interessantes para vocês. Para começar, vamos ter Atlético Mineiro e América Mineiro no Independência. As duas equipes já jogaram neste meio de semana pela Libertadores da América com a vitória do Atlético Mineiro por 2-1. E agora ambas vão buscar mais... o Atlético vai buscar mais uma vitória ou o América tentar reverter a derrota do meio de semana neste sábado às 4h30 da tarde. Também neste sábado às 8h30 da tarde tem Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada no Paraná. O Atlético tomou 5 neste meio de semana e vem tentar a recuperação no Campeonato Brasileiro. Também agora no domingo tem Flamengo e Botafogo, clássico carioca aí para vocês acompanhar. O Flamengo vem de empate no meio de semana contra o Talleres na Argentina e vai agora tentar vencer o clássico no Campeonato Brasileiro às 11 da manhã no Mané Garrincha em Brasília. Também ainda neste domingo vai ter Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. O Palmeiras vem de vitória por 5-0 sobre o Independente Petroleiro e vai aí muito embalado contra o Fluminense, que tomou a virada do Curitiba na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que vai ser essa partida. Também neste domingo às 4 da tarde vai ter Atlético Goianiense e Goiás, o clássico goiano aí no Antônio Ascioli em Goiás. Grande jogo aí, as duas equipes estão na zona de rebaixamento. Vamos ver como que os dois clubes de Goiânia vão se sair. Também neste domingo às 6 da tarde vai ter Bragantino e Corinthians no Adib Chidib em Bragança Paulista. Grande jogo aí, os dois primeiros colocados da competição, se eu não me engano, é os dois primeiros colocados. Ainda neste domingo, às 6 da tarde, tem Santos e Cuiabá na Vila Belmiro. Também Juventude e Internacional, clássico gaúcho aí em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. E também no domingo, para fechar a rodada de domingo, tem Fortaleza e São Paulo no Castelão. Fortaleza ainda não ganhou no campeonato. Vamos ver como que vai sair o Fortaleza de volta com a sua torcida. E também para fechar a rodada desta segunda-feira, Avaí
e Coritiba encerra a rodada na segunda-feira na Ressacada em Florianópolis. A classificação do campeonato, por enquanto, está assim, ó, em os 6 primeiros colocados: Corinthians com 9 pontos, Bragantino com 8, Atlético Mineiro com 8 pontos, Coritiba com 7 pontos, São Paulo com 7 e Santos com 7. É isso aí, a análise aí, a reportagem do nosso comentarista Johnny Pereira, trazendo informações aí das rodadas desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Gabriel, quais são os seus destaques aí dessa rodada aí desse final de semana? São alguns. Fique O destaque já vai para todos os clássicos que vamos ter esse final de semana, né? Começando sábado com o Atlético Mineiro e América Mineiro, que já se enfrentaram no meio de semana na Libertadores, agora vão se enfrentar de novo pelo Brasileirão. Teremos domingo aí o clássico carioca, Flamengo e Botafogo, que também promete bastante, já que o Botafogo é o seu primeiro clássico, né? Depois dessas novas contratações todas aí, e pegando logo o Flamengo, que tem envolvendo aí toda a questão do Paulo Souza, tem negócio do Jorge Jesus essa semana aí também que tá pegando fogo aí, muita gente falando sobre, então vamos ficar de olho nesse jogo também, que promete bastante, que acontece às 11 da manhã em Brasília, tá? Porque o Maracanã tá fechado por 10 dias para mudar o gramado, para botar grama de inverno. Também teremos o jogo entre Bragantino e Corinthians, como bem o Johnny falou, será o jogo entre os dois líderes do campeonato, né? Tanto o Corinthians está em primeiro, o Bragantino em segundo, então é um jogo bastante interessante. Temos também o Juventude Internacional, que também é um grande clássico, né? O jogo lá do Rio Grande do Sul, que deve pegar fogo também, até porque o Inter não vem de um bom momento. Eu acho que o Juventude vai querer se prevalecer disso para poder vencer a partida jogando em casa, jogando lá na Serra. Temos também Atlético Goianiense e Goiás, é o primeiro confronto das equipes desde a final do Campeonato Goiano, onde o Atlético Goianiense passou o trator em cima do Goiás. Então vamos ver se isso se repete ou se o Goiás consegue aí a revanche. E são grandes jogos, também tem Palmeiras e Fluminense, que não deixa de ser um grande clássico também no futebol brasileiro, né, cara? Dois times grandes que vão jogar aí no domingo, às 4 da tarde no Allianz. Então são grandes jogos como ter esse final de semana. Eu acho que talvez seja a melhor rodada, né, com mais clássicos, com mais jogos interessantes até agora do Brasileirão. E tô animado para ver todos esses confrontos. E segunda-feira a gente volta aqui para falar sobre esses confrontos, e tô animado para isso. Com certeza, no programa de segunda-feira vamos detalhar aí todos esses jogos dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Daniel, fique à vontade aí para fazer os seus destaques. Não, primeiro eu quero falar, né, mais uma partida na semana entre Atlético Mineiro e América Mineiro. O Atlético Mineiro que busca de uma recuperação, porque empatou os 2 últimos jogos contra o Goiás e contra o Coritiba. Então, se perder novamente, pode acabar se complicando na briga pelo título. Outro jogo que eu quero destacar também, Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha. Eu quero destacar mais a questão do gramado do Maracanã, tá? É impressionante, toda hora as pessoas tentam fazer uma reforma no gramado do Maracanã, mas nunca dá jeito, ou seja, não é possível, o que está acontecendo? Mas é só pra trocar só a gramada pro inverno, é só uma questão normal, não é nada muito absurdo, não. A questão do gramado do Maracanã. Tem também o Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras que busca subir na tabela, né? O Fluminense que vem de uma derrota para o Coritiba. O clássico dos desesperados, Atlético Goianiense e Goiás. Ambas as equipes estão na zona do rebaixamento, então quem ganhar vai acabar dando uma respirada. Tem também o jogo do Alfredo Jaconi, Juventude Internacional, confronto gaúcho, o Internacional que vive em uma fase tenebrosa e tem muita dificuldade de jogar. E quero fechar também com Fortaleza e São Paulo, tá? Quero falar também do Rogério Ceni, que não consegue ganhar desse time, ele nunca ganha do Flamengo, não consegue também ganhar do Fortaleza, e também não conseguiu ganhar do São Paulo. Fazendo uma analogia, o Rogério Ceni parece aquele cara, entendeu? Que não quer deixar a ex-namorada triste, tá? Esse é o Rogério Ceni, enfim, né? Esses são os clássicos. Esse Daniel, ele me quebra com essas piadas dele aí. Bom, enfim, aí, esses grandes jogos aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A, pode ter certeza que no nosso Connect Sport, segunda-feira, vamos trazer uma cobertura completa aí de todos esses jogos para todos vocês que nos acompanham. E agora vamos para a Série B, né? A Série B também terá início nesse final de semana. Já teve início, né, com o jogo da Chapecoense empatando contra o Brusque pelo placar de 0-0. Teremos aí o andamento dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o nosso repórter Lucas Rangel, dentro do nosso Connect Sport, vai trazer uma reportagem para vocês detalhando 2 jogos aí
nesta Série B. Fiquem ligados. Boa tarde, amigos ligados na Connect Sports. Eu sou Lucas Angel e vou trazer as notícias, dessa sexta-feira de Série B, que tem 2 jogos muito interessantes aí, que envolvem tanto a parte de cima da tabela quanto a parte lá de baixo, o Z4. Hoje temos Vila Nova e Náutico, O Vila Nova que está em 19º, com 4 pontos, precisa da vitória de qualquer jeito para conseguir respirar e sair da zona, do Z4, da zona do desconforto. Já o Náutico está em 7º, com 7 pontos, e uma vitória pode levar o time momentaneamente ao G4, Vai depender do outro jogo de hoje, mas pode levar ele, pelo menos na noite de sexta-feira, ao G4, o Náutico. Então, nesse jogo aí, muito interessante para o Náutico, esse jogo que pode levar ele ao G4 da Série B, São um duelo de opostos, são 2 times que precisam da vitória de qualquer jeito, então parece ser um jogão muito interessante, lá em Goiânia, Vila Nova e Náutico, às 7 horas de horário de Brasília. O outro jogo da rodada também envolve G4 e Z4, O Sport, que está em 5º lugar, enfrenta Tombense, que está em 18º, O Sport, precisa de uma vitória só para dormir hoje em 2º lugar, atrás apenas do Bahia. O Sport, que tem 8 pontos, com a vitória vai a 11 e ultrapassa tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio, que tem 10 pontos na tabela. Que jogam ainda esse final de semana, é bem verdade, mas já deixaria o Sport ali numa colocação bem favorável. Já a equipe do Tombense tem 5 pontos, está em 18º, também está no Z4, assim como o Vila Nova, e precisa pontuar, mesmo que fora de casa, para sair o quanto antes da situação incômoda, É a primeira temporada, a primeira vez na história que a Tombense joga a 2ª divisão, então já está tendo um pouquinho de dificuldade nessa competição, que não é fácil, É uma competição bem competitiva, bem difícil, e a Tombense já está sentindo isso nas primeiras rodadas, Por isso precisa de qualquer jeito pontuar lá na Ilha do Retiro, em Recife. É muito difícil, ainda mais levando em conta a fase atual do Sport, mas a Tombense precisa de qualquer jeito pontuar para sair do Z4, É outro jogo muito interessante, o Sport empurrado pela sua torcida, tentando entrar no G4, a zona de classificação para a Série A, e a Tombense tentando de qualquer jeito fugir do Z4. Lucas Rangel, para Connect Sport São Paulo, um bom final de semana para todos, e quero saber o que vocês acham aí sobre essa rodada da Série B, que está só começando, Tem alguns jogos muito interessantes no final de semana, e eu quero saber quais são as expectativas para vocês para essa rodada 6, da Série B. Um abraço. Um abraço ao nosso jornalista Lucas Rangel aí, nosso repórter, trazendo informações para vocês aí desses 2 jogos da Série B. E eu vou estar passando aqui o restante da rodada, Tivemos no início da 6ª rodada o Brusque empatando com a equipe da Chapecoense por 0-0. Tem jogão aí. Oi? Vai ter jogão aí. Que tem jogão por aí. Vai ter, vocês vão ver aqui, ó. Vai ter um baita jogo aí, teremos também jogo aí o nosso próprio jornalista, o repórter Lucas Rangel trouxe o Vila Nova jogando contra o Náutico, e o Sport jogando contra o Tombense. Temos também amanhã Operário e Criciúma, Novo Horizontino enfrentando a equipe do Ituano, o Vasco da Gama enfrentando a equipe do CRB. Teremos aí o clássico também Campinas, o Guarani jogando no Brinco de Ouro enfrentando a Ponte Preta, e esse confronto que já foi confronto Série A de Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Grêmio. E teremos o encerramento dessa rodada na segunda-feira às 8 horas, o CRB enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa aí, Temos 2 grandes jogos aí, talvez, essa Série B, O Guarani enfrentando a equipe da Ponte Preta e o Cruzeiro enfrentando a equipe do Grêmio. Gabriel, nos deu seus destaques aí do que você espera dessa 6ª rodada da Série B. Não tem como fugir do grande jogo que vai ser entre Cruzeiro e Grêmio. É o primeiro jogo das equipes desde 2019 e é um grande clássico, cara? Como você bem falou, tivemos grandes jogos entre Cruzeiro e Grêmio na Copa do Brasil. São os 2 maiores vencedores da Copa do Brasil, Bem verdade isso. Libertadores também, então vai ser o grande jogo dessa rodada. E é um jogo que também conta muito para a Série B, porque lembrando que o Grêmio o Grêmio é o 2º colocado e o Cruzeiro é o 3º, ou seja, quem vencer pode abrir vantagem para o outro time. É verdade que é aquele jogo de 6 pontos, Então vamos ficar de olho nessa grande partida. Como você bem falou também, tem Guarani e Ponte Preta, que é um grande clássico, um derby muito grande aqui no Brasil. Talvez o maior derby do interior, do Brasil. Talvez não, com certeza deve ser. É um grande jogo. O Guarani, que está na 16ª colocação, está vivendo uma fase complicada. A Ponte Preta, que foi rebaixada, se não me engano, no Campeonato Paulista, tá até
tá Sim. bem na Série B, tá na 8ª colocação, tá conseguindo responder bem, né, depois de passar por momentos aí conturbados, então é um jogo interessante. E vou falar aqui do time do Rio de Janeiro, né, do Vasco. O Vasco joga contra o CSA no sábado. O Vasco está muito inconstante ainda, conseguiu vencer a Ponte Preta, né, essa única vitória na competição, depois empatou todos os jogos, então realmente o Vasco precisa abrir o olho, a situação não é nada boa pro Vasco. Como eu falei, o torcedor ficou muito animado com a questão da SAF, né, da 777, mas até agora o Vasco não conseguiu fazer nenhuma contratação de peso. Precisa contratar nesse meio de ano, porque se não contratar, o Vasco vai continuar mais um ano na Série B, cravo aqui, porque com esse time o Vasco não vai muito longe. Precisa trazer peças para a sua defesa, para o seu ataque, para o seu meio de campo. Não pode depender do Nenê, com todo respeito ao Nenê, que eu acho um grande jogador, mas você não pode depender de um cara que tem 41 anos, num campeonato de 38 rodadas, onde você viaja para o Sul, viaja para o Norte, viaja para o Nordeste. Então, assim, você não pode depender desse tipo de jogador, com todo respeito ao Nenê, mas pela idade dele, né? Ele é um cara que é importante pro Vasco, que tem sim suas qualidades, mas não pode depender de um cara de 41 anos, e por isso o Vasco tem que contratar, tem que ir ao mercado da bola e tentar fazer contratações meio de campo, mas de qualquer maneira tem um jogo importante contra o CSA no sábado, onde precisa vencer. Lembrando, o Vasco tem empates contra a Tombense, Vila Nova e CRB. Pra você ter uma ideia, o Tombense é o 18º, o Vila Nova é o 19º e o CRB é o último, ou seja, imagina quando pegar um time, talvez, que esteja na parte de cima da tabela, né? Então o Vasco precisa sim dar uma resposta ao torcedor, precisa contratar, se quiser pensar no acesso. É isso aí, excelentes análises do nosso comentarista Gabriel Sanches. Daniel, gostaria de saber aí o que você espera dessa 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não há como eu não falar sobre o jogo de Cruzeiro e Grêmio, né? Jogo de Série A, são duas equipes gigantes no cenário do futebol brasileiro, são os dois maiores campeões de Copa do Brasil, e é confronto direto, hein? As duas equipes estão empatadas com 10 pontos, o Grêmio está em segundo e o Cruzeiro em terceiro. O Grêmio leva vantagem em relação ao saldo de gols, os gaúchos têm 4 e os mineiros têm apenas 2. Enfim, será um jogão, tá? E quem vencer vai ficar em uma situação bastante confortável. E o outro jogo que eu também tenho que falar, o Vasco CSA. O Vasco está invicto na Série B. Olha que maravilha. Só tem um detalhe. De 5 jogos, venceu apenas 1 e empatou 4. Ou seja, não adianta muito, né? É como se tivesse perdido. E vai ser um jogo bastante complicado. São duas equipes que estão bastante parecidas na competição. O CSA tem 3 empates por enquanto. O Vasco tem 4, ou seja, apenas 1 ponto separa as duas equipes. O Vasco está em 10º, o CSA está em 13º. E se o Vasco conseguir um resultado negativo novamente nesse sábado, poderia até entrar na zona do rebaixamento, tá? Porque a classificação está ainda bastante apertada. É isso aí. E tá aí a análise, as excelentes análises do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Pode ter certeza que no nosso programa de segunda-feira também vamos detalhar esses grandes jogos que teremos pela 6ª rodada da Série B. Bom, falamos agora do futebol nacional, vamos para o futebol internacional, né? Ontem tivemos aí 4 jogos aí, pelo menos que movimentaram o mundo aí, 4 não, 8, né? Juntando a Europa League e a Conferência League, já temos os finalistas de ambas as competições, e quem traz as informações dessas partidas é o nosso correspondente de Aveiro, Portugal, Henry James. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos do Connect. O Henry passando aqui para dar as notícias do futebol europeu para vocês. Ontem tivemos um jogo na Itália, né? A Salernitana venceu por 2-1 o Venezia, né? Pela Série A. E o Venezia, que é o lanterna da competição, era um jogo de vida ou morte. A Salernitana venceu o jogo e agora é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 1 ponto para o Cagliari, né? Também tivemos um bom jogo na Liga Europa. O Frankfurt, com invasão dos torcedores e tudo no final do jogo, venceu por 1-0 o West Ham, com gol do Borré, aquele mesmo do River Plate, e garantiu a vaga para a final da Liga Europa. Na outra semi tivemos o Rangers, né, que havia perdido o primeiro jogo pro RB Leipzig, e fez 3-1, né, sobre o time alemão, e garantiu a vaga para a final na Liga Europa. Também tivemos a Liga da Conferência da Europa. A Liga da Conferência da Europa, a Roma de José Mourinho ganhou de 1-0 do Leicester e vai para a final. E do outro lado também tivemos o Marseille, que empatou com o Feyenoord, mas o Feyenoord ganhou o primeiro jogo por 3-2 e vai jogar a final, Roma e Feyenoord. Um grande abraço a todos e um bom programa. É isso aí, muito obrigado ao nosso correspondente Henry James, trazendo informações
do futebol europeu para o nosso Connect Sport e vamos começar falando da Europa League, né? Já temos a final definida aí entre o Eintracht Frankfurt, que irá enfrentar a equipe do Rangers. Gabriel, na sua opinião aí, dê as suas observações, peço perdão, das duas partidas aí que tivemos pela Europa League. Cara, uma final inesperada, né? Acho que ninguém apostou que a final da Liga Europa seria entre Rangers e Frankfurt. Você vê como a competição que tinha Atalanta, Leipzig, Barcelona, Napoli, né, nessa fase final, tinha Porto, Lyon. Como é que a final pode ser uma final dessa? Mas é muito bacana ver, né, duas equipes que já foram grandes um dia. Frankfurt já disputou a Copa da UEFA, né, que é a antiga, que é a Liga Europa, né? Só que a antiga Liga Europa era a Copa da UEFA. O Rangers também, que é um time muito tradicional. Lembrando que há poucos anos o Rangers tinha decretado falência, tá? Tinha caído para a 5ª divisão e agora chega uma final de Liga Europa. Sensacional a história do Rangers. Daria até um livro, né? Então consegue essa classificação. Fala um pouquinho do Frankfurt, que mais uma vez aí venceu a equipe do West Ham. Teve o gol do Borré logo no começo. Teve a expulsão também do West Ham, que isso acabou prejudicando bastante a equipe do West Ham. Vou falar de arbitragem, mas sim prejudicando em campo, porque a expulsão foi justa. O jogador do Frankfurt ia sair sozinho na cara do gol e acabou ali fazendo a falta e sendo expulso o zagueiro da equipe do West Ham. E muito bacana ver o Frankfurt se classificar. Lembrando que alguns anos atrás, em 2019, se não me engano, o Frankfurt quase se classificou, né? Acabou sendo eliminado pelo Chelsea na semifinal também, né? O Chelsea tá foi campeão em cima do Arsenal, então bateu na trave em 2019 e agora chega a final e chega para ser campeão. Lembrando que a Liga Europa dá vaga direto na Champions League, né? O Frankfurt acho que não conseguiu acesso direto pelo campeonato alemão no momento, nem a equipe do Rangers, que tem, mesmo se ganhar o campeonato escocês, tem que passar por 3 fases anteriores até chegar à Champions. Então é uma grande oportunidade dessas duas equipes disputar uma maior competição do mundo, né? Então aí é muito bacana ver as duas equipes. O Rangers venceu bem o Leipzig, precisava vencer por 2 gols de diferença e venceu por 3-1, gol no final, gol chorado, né? No finalzinho do jogo, acabou dando aí a vitória, muito bacana. E eu tô animado para ver essa final, que acontece daqui a pouquinho, rapaziada. Dia 18 de maio acontece a final. O jogo será no estádio do Sevilha, o maior campeão da Liga Europa, será no Ramon Sánchez Pizjuán, e acontece agora no mês de maio. Deixa eu só confirmar aqui a data para ver se é isso mesmo, né? Só para a gente saber aqui que dia que vai ser essa final. Acontece exatamente isso, dia 18 de maio, às 4 da tarde, acho que será num sábado, né, essa final. Então, muito bacana, a gente vai poder acompanhar esse grande jogo aí da UEFA Europa League. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Daniel, faça a sua análise aí sobre essas duas grandes partidas que tivemos da semifinal da Europa League. Bom, é isso aí, né? Essa final vai ser incrível. Eintracht Frankfurt e Rangers. É uma final praticamente, assim, inesperada. Eu acho que quem apostou em que esses dois times iriam para a final acabou ficando milionário, porque tinha Barcelona, tinha o Napoli, enfim, né? O Frankfurt conseguiu vencer ontem com o gol do Borré, que jogou no River Plate. Eu acho que até é um bom time e é o favorito para conseguir o título. E quero falar também do lado do Rangers, né? Poucas pessoas também acreditavam que o Rangers iria chegar a essa final, depois de também ter decretado falência alguns anos atrás, né? Chegou aí para a 5ª divisão e eliminou o Leipzig, que é um bom time, é uma equipe organizada, que inclusive há 2 anos atrás chegou até na semifinal da Champions League, né? Ou seja, a equipe do Rangers também acabou surpreendendo. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Eu vou fazer minha análise, eu acho que quem vai lembrar disso é só o Gabriel, né, Gabriel? Lembra, quem não nos segue no Instagram do nosso programa lá, segue lá Connect Sport, que vocês vão ver todo o conteúdo extra que a gente posta aí dentro do nosso programa. Eu acompanhei assim, a gente falou lá, fez uma live antes da estreia do nosso Connect Sport, né, Gabriel? No qual assim a gente que falou saiu o sorteio, da né? Europa, né? E a gente de jeito nenhum a gente frisava o Frankfurt e a equipe do Rangers nessa final, né? Muitas das vezes eu particularmente apostava muito no Barcelona, né?
que era o Barcelona que vinha naquela crescente aí no comando do Eu Xavi, apostava no fazendo Leipzig. grandes partidas, né? E é o que todo mundo apostava, né? E é muito legal a gente ver essa ascensão do Eintracht Frankfurt da Alemanha enfrentando o Rangers da Escócia, mas mais ou menos as nossas análises de ambas as equipes estão se concretizando, né? No meu modo de ver, o Eintracht Frankfurt tem um time melhor que a equipe do Rangers, tem um conjunto de jogo bem definido pelo seu técnico e tem 3 peças que me agrada muito nesse time do Eintracht, que é o Kostic, meio de campo ali, que dá essa dinâmica na parte defensiva e na parte do meio de campo, fazendo a ligação com o ataque. O Santiago Borré, né, que é um jogador diferenciado, e também o japonês Kamada, né? É um time muito estratégico e que conseguiu uma classificação muito boa diante da equipe do Barcelona e agora aí eliminando aí a equipe do West Ham, que é uma boa equipe também, principalmente jogando em solo inglês e chegando aí mais uma final de Europa League. Já por parte do Rangers, a gente falava do fator casa, né? É uma equipe bem compacta, uma equipe bem definida também taticamente, mas que usa o fator muito de jogar na Escócia como seu principal fator aí e chegando aí a uma final de Europa League. Eu tô mais ou menos com o Daniel, eu acredito que pelo fato, todas essas ambas equipes têm o seu mérito de chegar a essa final de Europa League, mas eu acredito que pelo conjunto de jogo, por tudo que fez na competição, eu acho que o Eintracht Frankfurt entra nesse momento com um leve favoritismo pelo elenco que tem, mas é uma grande final aí e é bacana demais, principalmente da história do Rangers, né? Um time que foi decretada a falência e hoje chega aí a uma final de uma competição europeia e o Eintracht Frankfurt novamente na Alemanha, voltando a ter seus dias de glórias e chegando à final da competição europeia. Vamos falar agora da Liga Europa, da Conference League, peço perdão, né? A Conference League também teve 2 grandes jogos aí e junto à classificação da Roma, que vai enfrentar o Feyenoord da Holanda na final aí, né? Gostaria que você falasse aí também, Gabriel, sobre a sua análise dessas 2 partidas da semifinal da Conference League. A Roma conseguiu aí ganhar do Leicester, né, que é um adversário muito chato de se jogar contra, é um jogo muito difícil, e conseguiu vencer por 1-0 com um gol do inglês, o Abraham, né, jogador do Chelsea, um jogador também muito interessante, centroavante que faz muitos gols, e ajudou a Roma a chegar a essa final. O gol só logo no começo. O Leicester até tentou ainda fazer alguma coisa no segundo tempo e tal, mas não conseguiu fazer aquela pressão, e a Roma conseguiu aí levar esse resultado até o fim do jogo e consegue uma grande vitória por 1-0, chega à final, né, dessa Conference League, e uma final que vai ser também muito, muito legal de se assistir contra a equipe do Feyenoord, né? O Feyenoord que estava meio sumidão assim do mapa nos últimos anos no futebol europeu. O Ajax, né, e o PSV tinham tomado conta, né, do cenário do futebol do holandês, né, no futebol europeu, principalmente o Ajax com grandes campanhas em Champions e tudo mais, e agora volta, né, ao cenário europeu, consegue uma final logo de cara da Conference League, eliminando a equipe do Olympique de Marselha, que fez uma grande festa ao torcedor, com o sinalizador e tudo mais, com aquela fumaceira danada. E conseguiu aí segurar o 0-0 até o fim do jogo e consegue chegar a uma final, essa final que acontece no dia 25 de maio, 3 dias antes da final da Champions League, ou seja, teremos aí entre os dias 18 e dia 28, teremos 3 finais, né, primeiro da Liga Europa, depois da Conference League, e fechamos com chave de ouro a Champions League. Vai ser demais essas finais, hein? Tô animado para saber como é que vai ser, já começa já daqui a 2 semanas, e tô animado, e vão ser grandes jogos, sem dúvida alguma, tanto na Conference League com uma grande final entre Roma e Feyenoord, tanto na Europa League como outra grande final entre Frankfurt e o Rangers, e na Champions League nem se fala, com Real Madrid e Liverpool. É o futebol europeu que cada dia que passa, está cada vez mais disputado e cada vez mais surpresas, e a Champions League nos proporcionou isso, a Europa League também com uma final inesperada, e a Conference League agora também dando cada vez mais emoção para as competições europeias. E antes da análise do Daniel, você sabe, né, que essas finais vai ter cobertura e comentários aqui dentro do nosso Connect Sport. Vocês vão ficar bem antenados antes da final e depois da final aqui dentro do nosso programa. Bom, Daniel, pode fazer a sua análise aí dessas 2 partidas da semifinal da Conference League. A Roma venceu o Leicester por 1-0, né, com o gol do Tammy Abraham. Enfim, né, o Leicester, que é uma equipe bastante organizada, uma equipe chata de se enfrentar, mas a Roma usou o fator casa ao seu favor, conseguiu a vitória, e eu acho que é o favorito, sim, para conseguir o título da Liga Conferência. E também vale ressaltar o trabalho do José Mourinho. O José Mourinho, que começou com dificuldades na Roma, atualmente é apenas
o quinto colocado do campeonato argentino, não, italiano, né, aliás, do campeonato italiano, mas ainda assim pode ser campeão pela equipe da Roma, né? E do lado do Feyenoord, eu acho muito legal a equipe do Feyenoord também estar na final da Liga Conferência, porque é uma equipe que tem uma camisa no futebol holandês, tem um tamanho também no futebol internacional, só que estava bastante sumida, né? E essa Liga Conferência acabou dando visibilidade para essas equipes que não apareciam muito no cenário do futebol mundial. E Gabriel, Daniel, ele não participou dessa live. Mais uma vez naquela live a gente queimou a língua, né? Que a gente não falava que a equipe da Roma ia passar pelo Bodo Glimt, né? A gente apostava porque né? o Bodo Glimt chegada de 6-1 da Roma e quase que eliminou de novo, né? A Roma teve dificuldade, mas no jogo da Roma se classificou. Uhum. Eu lembro que eu falei bastante do Rangers, porque o Rangers tinha acabado de eliminar a equipe do Borussia Dortmund, né? Ganhando bem, inclusive. Que também é um time muito grande, né? Olha só, uma competição que tem Borussia Dortmund, Porto, Lyon, Barcelona, Napoli, até o Galatasaray também, que é um time bastante tradicional, campeão já, né? Foi campeão da Copa da UEFA. Times da Atalanta, Leipzig e a final ser Frankfurt e Rangers, impressionante, né? Mas é muito maneiro ver uma final desse porte. É até bom pro futebol, você vê a festa que fez a torcida do Frankfurt, foi sensacional, desde o confronto contra o Barcelona, quando eles invadiram o Camp Nou com mais de 30 mil pessoas, invadiram também a Inglaterra para apoiar a equipe contra o West Ham. Ontem fizeram uma festa incrível, com direito à invasão de torcedor e tudo mais, e tô animado para ver a festa que tanto a torcida do Rangers quanto a torcida do Frankfurt irão fazer aí na final lá no estádio do Sevilla. E vai ser muito bacana e tô animado para ver essa grande decisão. Lembrando que o Rangers também está na final da Copa da Escócia, eliminou o Celtic. No Campeonato de Escócia a situação está um pouquinho mais complicada, mas então tem duas finais aí para disputar a equipe do Rangers e vamos ver se ganha uma pelo menos, né? É isso aí, falando propriamente da final da Conferência League, né? É uma final improvável, que a gente também não apostava aí a equipe da Roma enfrentando a equipe do Feyenoord da Holanda. Mais uma vez a gente falando do Feyenoord, o Feyenoord que ao longo da sua competição usou o fator casa, o seu principal ponto positivo para chegar a essa final, e é legal também a gente ver o Feyenoord voltando a ter essa ascensão dentro do território holandês, né, que era dividido ali pelo Ajax, o Ten Hag, o PSV também, e agora a gente vê a equipe do Feyenoord chegando na final da Conferência League, e para Roma, que teve uma dificuldade dentro da competição. Fica o saldo positivo aí pro técnico Mourinho, né, que é um grande técnico, passou diante do Estádio Olímpico, garantindo a sua classificação pelo placar de 1-0, vencendo a grande equipe do Leicester, que na minha opinião era a favorita para esse duelo, comandada pelo técnico Brendan Rodgers, né, joga ali no 4-3-3, uma equipe ofensiva, mas a Roma usando o fator casa, conseguiu ali garantir a sua classificação e chega na final com moral. Acredito que é uma final em aberto, acredito que são duas equipes que nesse momento chegam bem iguais para essa final e acredito que vai ser uma final aí decidida. Uma final que poderia ser de Europa League, né? Exatamente, né? Poderia ser definida a Europa League também, né? Aí agora rapidamente aí, antes de passarmos aí pro Daniel, palpite para vocês aí dessa final da Europa League. Eu vou de Frankfurt. Daniel? Frankfurt, já falei. Eu também vou de Frankfurt. Agora da Conferência League, na opinião de vocês? Roma. Daniel? Sim, eu vou no time do nome da capital da Itália. Eu acredito... E o... Pode falar, Gabriel. Eu acredito vai ser uma final bem igual, assim, mas pelo fato da Roma ter um time um pouco melhor que a equipe do Feyenoord, decidida nos detalhes, eu vou de 1-0 Roma também. E aí agora, para encerrar, vamos dar Champions League também. A gente não deu palpite. Isso que eu ia falar. Também. A gente falou ontem, mas ficamos em cima do muro. Olha, da Champions League eu ficarei em cima do muro, tá? Eu acho que qualquer um dos dois podem ganhar. Não vale em cima do muro. Vale. Daniel. Vamos gravar esse programa de hoje para passar no dia da final da Champions League. Vamos ver se a gente tá bom de palpite. Fala aí o seu palpite, Daniel. Eu vou... Vai, Daniel. Não. Fala, Madrid. Eu não pipoco não, hein? Vai lá, Gabriel. Real Madrid. Eu vou falar pro Real Madrid porque é o time que eu tô torcendo. Eu vou na contramão de cara, vocês. eu não tenho esse negócio de editor. Cara, o Real Madrid eliminou o PSG na final, virando de forma sensacional. Eliminou o atual campeão do Chelsea nas quartas de final. Eliminou o Manchester City de forma incrível na semifinal. Pô, o Liverpool pegou o Inter de Milão, o Benfica e o Villarreal.
pô, o Real Madrid merece ser campeão pela campanha que fez. Pô. Ah, mas são dois grandes Gente, times. com Eu todo vou de respeito, mas assim, Liverpool. pelo que fez na Champions, pela superação que os jogadores tiveram, tem que ser o Real Madrid, tá? Tem que Eu ser o vou na Real Madrid. contramão de Fala vocês. Madrid, Eu vou de Liverpool. tem que Acredita ser o aí, Real o Madrid, Real tá? Madrid Não, é um grande time. se Acredito for o que vai Liverpool, ser um jogo merece também. E também Benzema decidido será nos o melhor detalhes. jogador do mundo, tá? Mas Ele merece pelo a bola de padrão ouro. tático que me agrada muito nessa equipe do Liverpool, eu acredito no Não, Liverpool aí eu pra ser concordo com campeão. o Gomes, tá? É assim, é a opinião aí. Sim, E sim. vamos ver aí na final se os Eu nossos concordo com o palpites Gomes. estavam. Nós vai gravar esse programa Mas aqui, sim, fazer cortes e em no termos dia da final de. nós vai Pelo jogar. Mas que é fez na que Champions, eu acho que o Real Madrid merece. Não, e outra coisa, o Real Madrid ele pegou o PSG, que não tem tradição nenhuma, o Chelsea é um time que tem tradição, mas não é também do tamanho do Liverpool, e pegou o Manchester City, que também não tem tradição nenhuma. Agora o Real Madrid vai enfrentar uma equipe que é grande, Sim, né, que é o Liverpool, sim, uma equipe que tem 6 verdade. Champions, então isso pode pesar também. Não é qualquer Isso aí. equipe também que o Real Madrid vai enfrentar. Vamos ver aí os nossos palpites aí nas finais, se a gente acertou, se a gente tá bem ou mal de palpite. Bom, mas agora chegou Ei, o ô momento Gomes, aqui. Pode falar, Daniel. fazendo uma analogia, PSG e Manchester City são tipo daquele cara, sabe o quê? Que não podem se separar da esposa, senão vão começar a passar fome. Eu tô falando que esse Daniel fala cada uma, viu? Bom, agora chegou o momento do Daniel aqui dentro do nosso Connect Sport, né? O Daniel tem um novo quadro aí dentro do nosso programa, no mundo do automobilismo, né? Ele traz informações aí relacionadas à Fórmula 1, também da Stock Car, qualquer informação aqui dentro do nosso Connect Sport que venha do mundo do automobilismo é do Daniel Godoy, e agora ele vai trazer informações do GP de Miami desse final de semana da Fórmula 1. Fique à vontade, Daniel, para trazer as suas informações. Agora é minha hora de brilhar. A quinta etapa da temporada da Fórmula 1 2022 acontece neste domingo em Miami, às 4h30, horário de Brasília. O líder do campeonato, Charles Leclerc, busca aumentar a vantagem em relação ao atual campeão, Max Verstappen, que aparece logo em segundo. Momentaneamente, o monegalesco está com 86 pontos contra 59 do holandês, uma diferença de 27 pontos. Uma equipe que busca a recuperação é a Mercedes, né? Especialmente o inglês Lewis Hamilton. O britânico vem fazendo uma temporada muito abaixo do que se espera. Atualmente ocupa a sétima posição com 28 pontos conquistados. Além disso, o carro da equipe alemã terá alterações importantes com o objetivo de fazer com que os pilotos tenham um rendimento melhor, né? Que nem o Lewis Hamilton, como eu falei, está em sétimo, e com essas novas mudanças para tentar fazer com que o inglês suba na classificação. O calendário do GP é o seguinte: hoje temos o primeiro treino livre das 3h30 até as 4h30, o segundo treino livre será das 6h30 até as 7h30, o último treino livre será amanhã das 2h até as 3h, e o treino de classificação será das 5 até as 6h. A corrida, como eu já falei, acontecerá no domingo às 4h30. Volto com você, Gabriel. É isso aí, muito obrigado pelas suas grandes informações da Fórmula 1, Daniel Godoy. Tem nome pro seu quadro já definido? Não, Quando você definir, De você me carona com o avisa aí. Daniel. Vamos definir logo aí o nome é do verdade, quadro, boa, Daniel. De boa. carona com o Daniel. É isso aí, galera. É isso aí. Segunda-feira teremos mais um de carona com o Daniel. É Enfim, isso né? aí, boa, O de carona gostei. com o Daniel termina Adorei do aqui. nome. Até amanhã. Show de bola. Aí, De carona com o já te Daniel. deu o quadro, te deu o nome, Bacana. tu quer mais o que, Daniel? Agora é só o Daniel fazer o Pix aí na sua Uma conta. namorada. É. Grande nome, Aí tu gostei, quer demais adorei. também. De carona com o Daniel, show de bola. E agora que o Daniel. Quero vinheta agora. Agora que já chegou o momento do quadro aí de Ah, chega, carona que é o com o primeiro. Daniel, vamos passar aí pro nosso comentarista Gabriel aí com o Minuto Olímpico. O Gabriel vai estar detalhando as informações aí, tanto do tênis quanto da NBA. Fique à vontade, Gabriel, aqui dentro do nosso Connect Sport com o Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Vamos então começar falando sobre o tênis, né? Hoje tivemos mais cedo a vitória de Novak Djokovic, que venceu o polonês Hurkacz pelo placar de 2-7-0 e se classificou para a semifinal e pode enfrentar esse daí, Rafael Nadal, que enfrenta o espanhol, também espanhol, Carlos Alcaraz, né? Então será um duelo de gerações. Inclusive esse jogo já está acontecendo, está 1-1, está empatado em 7 e o Alcaraz vence o terceiro set por 4-1. Se vencer mais 2 games, estará na semifinal e eliminará o seu grande ídolo, Rafael Nadal.
Pra você ter uma ideia, o Rafael Nadal tem 35 anos e o Carlos Alcaraz completou 19 anos ontem. Então vocês terem uma ideia aí o quão grande é esse confronto. O Carlos Alcaraz, que acabou de entrar no top 10 do mundo, enfrentando o seu grande ídolo Rafael Nadal, multicampeão, já ganhou tudo e pode estar ganhando dele, né? Daqui a pouquinho pode acabar a partida e o Alcaraz vai enfrentar Novak Djokovic. Os dois últimos jogos também, chave vai ser entre Rublev e Stefanos Tsitsipas, e também com Auger Aliassime do Canadá enfrentando o Alexander Zverev da Alemanha. Esses, então, são os confrontos de logo mais do Masters 1000 de Madrid, que acaba neste domingo, e na segunda-feira eu vou trazer quem foi o grande campeão do ATP Masters de Madrid. Agora vamos falar um pouquinho de NBA. Hoje à noite teremos 2 jogos aí pelos playoffs, iniciando mais uma rodada. Começamos aí às 8 horas da noite com um grande jogo entre Philadelphia e Miami Heat. O confronto está no 2-0 para o Miami Heat, que venceu os 2 jogos em casa, e enfrenta hoje o Philadelphia, que joga a primeira partida em casa. Com isso aí, ó, James Harden, o barbudo, pode ter a volta do Embiid, não sabe ainda, que ele acabou fraturando, né, a face, né, o camaronês Joel Embiid, grande jogador, grande pivôzão da equipe do Philadelphia, que briga para ser MVP. Então, esse vai ser o grande jogo de hoje. E logo a mais à noite também, às 10h30, teremos o jogo entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks. O Phoenix Suns também abriu 2-0 na série, assim como a equipe do Miami. Joga a primeira partida em Dallas. E esse aí, ó, Luka Doncic, um dos grandes jogadores da NBA, que vem jogando demais, o esloveno, vai tentar liderar a equipe do Dallas para, quem sabe, ganhar os 2 jogos seguidos em casa e poder empatar a série. Então começa hoje, tem que ganhar, é jogo de vida ou morte para a equipe do Dallas. Amanhã teremos mais 2 jogos, começando às 4h30 da tarde, com Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Lembrando que a série está 1-1, né? O Boston começou perdendo, depois conseguiu a vitória sobre a equipe do Milwaukee, e será a primeira partida em Milwaukee, no Fiserv Forum, né, que é o ginásio da equipe do Milwaukee, que conta, né, com grande craque Giannis Antetokounmpo, que é o atual MVP das finais e também já foi MVP de melhor defensor do ano. É um grande jogador, então vamos ficar de olho nessa partida. O Boston também tem Jason Tatum, Jaylen Brown, entre outros grandes atletas. E para finalizar essa rodada, às 9h30 da noite, teremos o jogo entre Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. É o primeiro jogo em São Francisco, na casa do Golden State, né, que vai enfrentar a equipe do Memphis. A série está 1-1. Foram dois grandes jogos, as 2 primeiras partidas, definidos apenas no último minuto, e o Golden State joga em casa hoje. A série está 1-1, o Golden State venceu a primeira partida, o Memphis venceu a segunda partida, e vamos ver como é que vai ficar isso aí amanhã. Serão grandes jogos para você que não acompanha a NBA. Olha, eu recomendo a vocês, cada jogo muito, muito maneiro. Pra vocês terem uma ideia, são 4 jogos, né, rolando, são playoffs, é um jogo equilibrado, jogo muito bom, então fiquem de olho aí. Você que estiver aí à noite, não tiver nada para fazer, estiver em casa, pode assistir aí a NBA, que você não vai se arrepender. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje. Na segunda-feira eu volto trazendo o resultado, né, sobre o Master 1000 de tênis, trazendo também o resultado aí dos jogos da NBA. Vou trazer também o resultado, lembrando que domingo tem a final do vôlei também, que eu acabei não trazendo aí as imagens, mas temos a final da Superliga Masculina de Vôlei, né, o grande jogo decisivo entre Minas e Cruzeiro. Tem umas coisas rolando aí também, e na segunda-feira eu trago todas as novidades para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí. E com essas grandes informações do nosso comentarista Gabriel Santos do Minuto Olímpico, a gente encerra o nosso Connect Sport de hoje, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham do mundo do esporte. Agradeço a sua excelente participação no programa de hoje, Gabriel Sanches. Valeu, Gabriel. Hoje o programa foi muito maneiro. É um prazer trabalhar com você. Valeu, Daniel, também. Tamo junto, meu amigo. Vamos que esse final de semana promete. Tem bastante coisa aí. Brasileirão, tem Campeonato Europeu também, que a gente esqueceu de falar. Tem Atlético de Madrid, Real Madrid no domingo, né? São jogos interessantes. Tem o Liverpool e Tottenham amanhã, jogo importante pelo Campeonato Inglês. Manchester City e Newcastle. Tem o PSG também. Tem o final da Copa da França. Então vamos que esse final de semana promete. Deixo aqui meu bom final de semana aí a todos que nos acompanharam. A vocês também, meus amigos. Tamo junto e até segunda-feira. E desejo também meu nome a todas as mamães aí que dos nossos Com certeza. Feliz Dia das Mães, hein? Da equipe do nosso Connect Sport. Um feliz Dia das Mães a todos vocês aí, mamães dos meus comentaristas, dos meus jornalistas e de todos aí que fazem parte da equipe do nosso Connect Sport. Fica aí o meu